Olá a todos e a todas, bom dia, sejam bem-vindos ao canal As Histórias do Mundo. Meu nome é Edson e nós vamos conversar muito sobre as histórias, sobre todas as produções mitológicas, históricas, arqueológicas, antropológicas, de todas as histórias que se tem notícia no mundo. Nesse primeiro vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre uma história específica, que é a minha história com relação ao texto bíblico. É uma das histórias que nortearão todos os vídeos que serão produzidos nesse canal. E por isso mesmo eu lhes conclamo a que possamos conversar um pouco nesse vídeo sobre as minhas percepções das leituras que eu mesmo fiz durante quase 30 anos de leitura bíblica e quais instrumentos eu utilizava no início das minhas leituras e posteriormente todos os outros instrumentos e ferramentas metodológicas que foram utilizadas por mim para que eu pudesse chegar a uma leitura que eu diria minimamente satisfatória. De cara, quando eu comecei as leituras da Bíblia, ainda eu diria em tenra idade, no início dos anos 90, aqui no interior do estado de Alagoas, na cidade de Porto Calvo, eu então, sem muitos recursos metodológicos para poder trabalhar as questões das leituras, eu ingressei num espaço religioso evangélico chamado Pentecostal, especificamente na Assembleia de Deus daquela mesma cidade, e foi ali que eu conheci as narrativas de Jesus de Nazaré e, consequentemente, as suas interpretações. Com muito pouco tempo em que eu estava naquele espaço histórico, eu fui vendo um certo distanciamento daquelas narrativas, conforme elas eram interpretadas. Eu digo isso a partir do púlpito ou das escolas bíblicas. A distância que havia entre as narrativas e as suas interpretações e, consequentemente, aquilo que parecia que o texto queria falar, mas que eu não conseguia traduzi-lo ou entendê-lo da melhor maneira possível. Por isso eu, durante muito tempo, tentei me fazer valer de outros instrumentos metodológicos para a busca de uma interpretação. E eu diria que o melhor caminho que eu achei à época, porque os recursos realmente eram bem escassos, eu não tinha suficientemente dinheiro para comprar livros que fossem minimamente adequados para fazer uma interpretação mais qualitativa. Então eu comecei a comprar alguns livros, ainda pertencentes também à casa editora das Assembleias de Deus, conhecida também como CPAD. E, de certo modo, esses livros não me fizeram me aproximar melhor do texto, é claro, porque, de certo modo, já eram livros condicionados para que aquela mesma leitura que havia nos púlpitos e também nas salas de escola bíblica permanecessem sempre naquela mesma superficialidade. Então, depois de muito tempo, foi que eu consegui comprar livros, mesmo sem indicações apropriadas, e fui lendo esses livros, fui compreendendo que havia um distanciamento muito grande da originalidade do texto bíblico, e eu tive que me fazer valer de ferramentas, como disse, antropológicas, arqueológicas, dentre outras, para poder encontrar o real sentido do texto, e foi a partir dessa interação com esses novos textos que eu agora estava lendo que eu fui percebendo o distanciamento absurdo que havia entre o discurso religioso, no espaço religioso, estrito senso, e aquilo que o texto realmente estava querendo dizer, ou eu diria até de maneira bem compreensível, o texto estava gritando altissonante aos meus ouvidos, mas eu não conseguia ouvi-lo e nem tampouco enxergá-lo. Então foi através do meu acesso a alguns outros recursos, que não aqueles mesmos disponibilizados no espaço religioso por si só, que, de certo modo, tiraram as escamas dos meus olhos e me elucidaram um novo caminho de exegese e hermenêutica que me possibilitou enxergar a Bíblia e também a história por outras vias que não mais aquela que havia sido me apresentada. A
A partir daí eu comecei a fazer as minhas leituras, né, na minha mesma casa, e todas elas eram pautadas por grandes autores, e com o tempo eu fui descobrindo, né, quem eram as maiores autoridades sobre os assuntos propriamente ditos, e a partir daí eu comecei a adquirir livros de maneira bem específica com relação às leituras que eu mesmo estava fazendo e as pesquisas que eu havia elaborado. Então foi assim que eu conheci autores da estirpe de John Dominic Crossan, autores da estirpe de Richard Horsley, autoras como da estirpe de Elizabeth Fiorenza, dentre outros. E assim eu parti para um caminho, eu diria, sem volta, né? Esse caminho me levou a um cristianismo que hoje em dia é compreendido como um cristianismo progressista, e ele é tido como um progressista em detrimento do chamado cristianismo conservador ou fundamentalista, né? E esse cristianismo progressista me abriu, é claro, vários caminhos interpretativos, várias maneiras de enxergar as escrituras bíblicas por outras vias. E, é claro, iniciou-se ali, de certo modo, um processo de libertação com relação àquelas percepções anteriores, né? Eu diria, de certo modo, até miméticas e repetitivas, que eu tinha absorvido na minha chamada infância da fé. Então, a partir dessa nova perspectiva de leitura, eu comecei a perceber a Bíblia e olhar para ela com outros olhos. Isso me possibilitou a encontrar novos caminhos interpretativos que antes não estavam disponíveis para mim, né? Então, a partir dessas perspectivas, eu ingressei nesse espaço progressista propriamente dito e comecei a comprar livros nessa mesma toada, de tal modo que houve um processo de libertação dentro de um processo de aprisionamento como um todo, né? Então eu diria que enquanto permaneci religioso estrito sensu dentro de um espaço pentecostalizado com uma leitura conservadora e consequentemente desembocando para o fundamentalismo, ter conhecido esse espaço e os livros que me possibilitaram o acesso ao movimento progressista cristão, produziu em mim um processo de libertação. Mas mesmo assim, até ali, até aquele momento, a libertação, eu diria, não estava completa, porque eu de fato estava ainda preso a um sistema, propriamente dito, e achando que havia qualquer tipo de liberdade, né, no estrito senso, com relação ao sistema. Foi somente a leitura acurada dos textos, né, a minuciosidade da pesquisa, que foi me dando realmente essa liberdade, de tal modo que eu consegui até nesse momento me libertar até desse movimento chamado progressista, que é, eu diria, de certo modo, até uma melhoria em relação a todo o sistema religioso, como ele mesmo é, mas que acaba também desembocando, no final das contas, em um espaço de aprisionamento e encarceramento das liberdades que a mente humana pode acessar. Então, basicamente isso. Este vídeo somente para ter essa conversa, mas é claro, eu vou me apropriar e debater bastante com vocês aqui outras temáticas que tenham a ver com essa dinâmica, né, interpretativa da Bíblia, tanto quanto de tantas outras histórias, né, que o mundo mesmo produziu. É isso. Grande abraço e até a próxima.